Bom dia, a gente está aqui mais uma vez com o Espanhol é Fácil, né? Essa playlist onde a gente dá dicas, né? Noções básicas, né? Da escrita e pronúncia no espanhol. E hoje a gente está aqui continuando, né? Fazendo a parte 3 desse Noções Básicas. E hoje a gente vai ver basicamente sobre o QU, né? Esse conjunto, né? QU, essa formação em português e o correspondente dela, ou os correspondentes, né? Que pode ser mais de uma forma em espanhol, e também os sinais invertidos, né? Que são uma característica do espanhol na pergunta e na exclamação. Noções básicas de escrita e pronúncia no espanhol. Parte 3. O grupo QU em português e sua correspondência em espanhol. Sinais invertidos na pontuação em espanhol. A gente começa aqui então com o grupo QU em português. Alguns casos, né, do QU em português. QE e QI, né? Palavras que, querubim, quem. QE. Em espanhol, QE ou QUIE. Que, querubim, quien. QI, quieto, quilômetro. Em espanhol, quieto, quilômetro. QA, qua, quarto, quanto, quando, em português. CUA, em espanhol, quarto, quanto, quando. Aqui a gente nota que quilômetro é com K em espanhol e acento agudo, e a palavra questão em português, que daria todo o indício, né, de que seria com QU em espanhol, é com CU, question. A gente chama atenção aí para a palavra quilômetro, né, que em espanhol é escrita com K e com acento agudo, né? No espanhol não existe acento circunflexo, então quando a palavra é acentuada, é acento agudo. E o K, como em português a gente não tem, né? O K não é parte do nosso alfabeto, né? Apenas em palavras de origem estrangeira, principalmente nomes próprios, né? A gente usa o K. No espanhol, você tem isso, né? Ele é uma parte do alfabeto, né? Uma letra, né? Melhor dizendo, do alfabeto, e você usa também algumas palavras, não são muitas não, né? Quilômetro é uma palavra, é um exemplo desses, né? Sinais invertidos na pontuação. A inversão, né, na pontuação em espanhol ocorre nos casos interrogativos, né, e exclamativos apenas. Aqui o que a gente chamou aqui os sinais invertidos, né, é justamente na interrogativa e na exclamativa o sinal de interrogação invertido no início, né? No final da interrogação o sinal é comum, é o mesmo que a gente tem em português, e na exclamativa, né, a exclamação invertida no início da frase e no final a exclamação comum que a gente conhece, né, em português. Isso para o espanhol representa, né, para a língua espanhola, um avanço, né, uma ferramenta interessante para você saber a entonação de uma frase logo no início. Saber se ela é exclamativa ou interrogativa. Exemplos.
¿Qué tal? ¿Tú eres de Brasil? ¿Tu madre es española? Hola, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo? Feliz cumpleaños. Nessa frase, Olá, que tal estás? Então a gente tem, né, uma exclamação no início da frase, né? Então símbolo, o sinal invertido, né, de exclamação. Depois da palavra Olá, né, que termina a exclamação, o sinal, né, normal, comum, que a gente está utilizando, né, que é o mesmo que a gente utiliza em português. Depois uma vírgula, né, porque continua a frase agora com um tom interrogativo. Então, a vírgula, o sinal de interrogação invertido, que está começando a interrogação. Que tal estás? No finalzinho, a interrogação, o sinal interrogativo é comum. E aí nessa mesma frase, então, a gente vê olá, né, uma exclamação, ela termina, vírgula, e depois inicia uma interrogação. Sinal invertido, que tal estás? Fecha a interrogação com invertido, com um sinal de interrogação comum. Outra coisa que a gente vai ver mais na parte de acentuação é que palavras interrogativas são acentuadas, né? O que, por exemplo, né, que tal, ele é acentuado. Quanto tempo é acentuado por ser interrogativo. E outra coisa que a gente vai ver também na parte de acentuação mais tarde é o acento diferencial, né? A gente tem na segunda linha aí, tu eres de Brasil, esse tu acentuado, quando na terceira linha, tu madre, o possessivo não é acentuado. Bom, então foi isso, né, que a gente queria passar. A gente tem algumas coisas, né, para ver na parte de escrita com o acento diferencial que foi falado aqui, né, entre tu, né, pronome, né, e tu, né, o possessivo, teu, tua, que a gente vai ver mais tarde. Mas para ver esse acento diferencial, primeiro a gente tem que ver algumas classes de palavras, né? A gente vai ver os artigos, os demonstrativos, né? Os possessivos, né? A gente vai ver alguma parte de conjugação verbal, para aí depois a gente voltar no acento diferencial para entender a diferença de que palavras, né? Porque são palavras de classes diferentes que, dependendo da classe gramatical, né, da função, né, ali na escrita, na frase, ela vai ser ou não acentuada. Isso a gente vai ver também, né, então, nos próximos vídeos aí. Um abraço e até lá!